Boa noite. Aqui estamos nós, mais uma vez, para dar continuidade ao estudo da obra A Evangelização do Mais Além, pelo espírito Lúcio de Abreu e a médium Janaína Farias. Nós vamos pedir a nossa companheira Vânia para fazer a nossa leitura inicial. Boa noite. A leitura de agora é do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, irmão José. Bom humor. Conserva em tudo o teu bom humor. Um simples sorriso remove muitos obstáculos. A alegria é uma força que se propaga. Sorri e todos haverão de sorrir contigo. Que O bonito. sorriso espontâneo desarma os espíritos, flexibilizando o coração mais endurecido. O teu sorriso é a tua própria alma que se exterioriza. Junto de quem sorri, a tristeza não se demora. A alegria é tônico para a saúde do corpo e alimento para a alma. Não vivas de semblantes fechados, como o sol entre nuvens. Estampa no rosto o teu sorriso de simpatia e todos os teus caminhos haverão de iluminar-se. Que lindo, né? Boa noite, mais uma vez, Roberto entrando aí com a gente. Vamos então fazer a nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, espiritualidade comprometida com o trabalho da evangelização, que com certeza nos acompanha nesse momento, nosso agradecimento. Que possamos ter mais um encontro cheio de troca de ideias, de reflexões importantes para o aprimoramento do trabalho junto a nossas crianças, nossos jovens e as famílias. Ampara cada um de nós que está aqui, nossos familiares e todos aqueles, Senhor, que em suas casas, em hospitais, em abrigos, em presídios, também precisam da tua presença, do teu amor, da tua orientação. Que possamos ter um encontro bem prazeroso. Pedimos bênçãos para nossa companheira Marta, que vai conduzir o nosso estudo. Que assim possa ser. Pessoal, então a gente hoje dá continuidade com a nossa companheira Marta. Nós ficamos com um pedacinho, né, no capítulo da semana anterior, que nós não conseguimos concluir. Então, hoje a gente vai concluir o capítulo 4 e seguir para o capítulo 5. Marta, é com você. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Então, como a Daísa falou, a gente ficou com 2 parágrafos ainda pendentes do capítulo 4, né? Quando a Aninha coloca para o Lúcio, seu Lúcio, né? A questão da preparação do evangelizador, né? Em vista do que eles vinham conversando, daquela, né? Só para a gente relembrar daquela tela, né? Que era colocado de acordo com a preparação do evangelizador. E aí vai acabar acontecendo aqui, né? Ela fala, né? A preparação do evangelizador deve ser tão disciplinada quanto a do médium. E aí a resposta, se entendermos que a responsabilidade aumenta, quanto maior for a significação da tarefa. Então aqui a gente vê o que para a gente não é novidade, para a gente que está envolvido no trabalho de evangelização, é a grandiosidade da nossa tarefa de evangelizador. E é interessante também, né, no finalzinho do último estudo, a questão da preparação ser tão disciplinada.
o que a gente já está vendo no decorrer do estudo, né, de um processo que, na verdade, começa com bastante antecedência no início daquela semana em que a gente tem o compromisso, normalmente no final de semana. Independente da data, vamos dizer, começa dias antes da gente ter o nosso compromisso de estar na casa espírita para realizar a nossa tarefa da evangelização. E aí, nesse penúltimo parágrafo, eu grifei aqui no meu livro, assim, a frase que eu achei muito importante, quando o seu Lúcio coloca: a evangelização é o nosso Senhor Jesus Cristo vindo ao nosso encontro na pregação do monte. Evangelização salva, minha filha. Então é muito bonita essa comparação, lembrando, né, o maior evangelizador, o maior pedagogo de todos os tempos, que foi o nosso mestre Jesus. E aí eu lembrei de um trechinho de uma mensagem de Amélia Rodrigues, que eu gosto muito, que ela fala assim: quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, salva. Então, quase que um lema para a gente, né? E aí a nossa responsabilidade aumenta, da gente saber que a gente está inserido num processo que pode salvar, primeiro, salvar nós mesmos, e em segundo, né, salvar aqueles que nos chegam através da evangelização. E aí ele prossegue falando que chegará o tempo em que evangelizadores, coordenadores, cooperadores, todos, enfim, vamos nos conscientizar da verdadeira significação da tarefa e a faremos com total espírito de serviço. Alguém gostaria de comentar essa fala do seu Lúcio? Vocês localizaram aí? Está no penúltimo parágrafo do capítulo 4. No finalzinho do parágrafo: chegará o tempo em que evangelizadores, coordenadores, cooperadores, todos, enfim, vamos nos conscientizar da verdadeira significação da tarefa e a faremos com total espírito de serviço. De repente, gente, alguém que viveu alguma situação da chegada de uma criança ou de um jovem, e que com o passar do tempo vocês sentiram a diferença, divide isso com a gente, que é bem legal. Dani, você pode falar melhor que eu. Nós tivemos lá crianças que chegaram difíceis. Abre aí, Daninha. E ficaram bem depois, né? Oi, Dani. Eu me lembro bem, não vamos dizer nomes, né? E não é? Nós tivemos um que era bem difícil, aliás, mais de um, né? Lembra? Rebelde, não queria entrar, Sim, não queria uhum, ficar dentro da sala. A mãe às exatamente. vezes ficava. Aliás, teve mais de um, né? E depois foi ficando e a gente percebeu a melhora, né? E aí agora a gente chega a essa clara conclusão de que a gente estava muito amparado ali, né? Então, os nossos amiguinhos espirituais estavam juntinho ali, trabalhando. Esse ano também, nós temos, né? Podemos até dizer, nós temos o Gustavo, né? Que era bem difícil de Sheila, né? Sim, A aluninha de Sheila, ela não está aqui ainda, não. Ele era muito difícil, não queria entrar, queria, e ficava saindo, né? exato. Hoje, conta aí, Dani. Ele hoje ele se acostumou totalmente com a gente, né? Ele já chega na casa querendo subir para a evangelização, né? E a mãe diz que quando ele está em casa, ele fala muito da evangelização e comenta muito sobre os conteúdos que ele aprende lá. Então a gente também tem um grupo no WhatsApp que a gente comenta aquilo que foi feito com eles no sábado, né, para que os pais também fiquem cientes daquilo que a gente entrega de conteúdo para eles. E para que fique bem claro também que a evangelização
não é um momento de recreação, né? Porque muitos pais acreditam que as crianças estão ali só apenas se divertindo e deixando eles assistirem a palestra. E não é assim, a gente faz questão de enfatizar que a gente fala sobre a doutrina com eles, né? A gente ensina no cotidiano deles, lógico, né? Na linguagem deles também, para que eles possam se tornar, né, seres humanos melhores, né, serem mais fraternos. E, ao mesmo tempo que a evangelização também é um tratamento para eles, né? A gente também fala muito disso com eles. E a modificação do comportamento, principalmente das crianças, motiva bastante a gente, né? Porque a gente se esforça para entregar para eles um conteúdo que eles possam que possa agregar no dia a dia deles, né? E que eles possam expandir para a família deles também. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê que uma criança que chegou, que não queria nem entrar na sala de aula, né? E que hoje pede para a mãe para subir direto, né? A gente fica feliz com esse Feliz. retorno. Feliz. Um relato rápido que me veio aqui, Dani vai lembrar, lembra de Julinha, que ela não voltou, né? Cresceu e não voltou. A avó dela uma vez me falou que ela chegava a casa, evangelizava o pai. Ela lia, ela contava as coisas que aprendia lá para o pai. O pai sentava e ouvia. Então, ela Sim, falou assim: ela está evangelizando o pai. Falei, que maravilha, gente. Entendeu? Então, a gente às vezes não tem a noção da grandiosidade de todo aquele momento, né? A criança, a gente sozinho não é, e aí que é mais importante, a gente está ali com um amparo gigante. Então, só pode dar certo, só pode ser bom, né? A gente às vezes fala assim, eu acho que, de repente a gente fala assim, eu acho que hoje, será que eu consegui atingir? Mas a gente atinge, porque quando a gente menos espera, eles nos mostram o resultado. Eu acho que é bem por aí, né? isso aí. É muito gratificante, né? Deixa eu fazer uma observação. Boa noite, todo mundo. Mas, Betinha, É, lá no Jefa, esse ano, quando a gente fez a primeira reunião de pais, a gente achou, eu e Dani, muito importante a gente falar que a evangelização é mais importante que o momento dos passes. E aí a gente pegou o próprio livro Evangelização no Mais Além, fizemos uns recortes e também com umas figuras da internet, dos bastidores da Casa Espírita, para mostrar para os pais que eles não tinham a necessidade de todo domingo, depois da evangelização, levar a criança para tomar passe. Porque a gente enfrenta isso, né? Não só no Jefa, mas em várias casas espíritas. Aquela renca de criança depois da evangelização para entrar para tomar passe. E aí a gente vem fazendo essa campanha de conscientização. Na reunião a gente falou muito sobre isso, porque a criança, no momento que está sendo evangelizada, ela está recebendo ali os fluidos benéficos necessários para que a criança, a não ser que seja um caso particular, né, que seja tratado primeiro pelo atendimento fraterno, para depois ser encaminhado a um número determinado de passes. Então, isso foi bem assim, a gente teve um resultado bem positivo. O número de passes de crianças diminuíram, né? Porque realmente quem é frequentador, quem está assíduo, eles entenderam que é a mais importante a evangelização do que a tomada de passe todo domingo, né? E uma coisa assim que é um relato pessoal meu é que quando o Pedro Henrique era bebê, meu filho, Pedro Henrique tinha muito terror noturno, muito. Era de colocar o nome na desobsessão e aparecer entidades e tal. E aí depois, que lá no Jeff a gente, ele ia, né, comigo ao grupo e tal, mas a evangelização ele começou a frequentar com 3 anos, 3 aninhos e meio. E aí, assim, antes desse período dele começar a frequentar a evangelização, ele passou por psicólogo,
neuropediatra, e assim, que a gente vai procurando, cercando de todas as formas, né? Depois que ele passou a frequentar a evangelização, nunca mais ele teve esses períodos de crise, era de terror noturno mesmo, eram crises assim de oscilações de humor muito grandes. Então, assim, a importância também. A gente sabe que é um tratamento espiritual a evangelização, né? A gente sabe disso, da assiduidade da criança na evangelização para poder ajudar também, né? É um tratamento espiritual, né? É uma terapia espiritual. Alguém mais? Essa questão que Roberta falou, a gente percebeu aqui no livro que as crianças realmente já recebem o passe durante a evangelização, né? É o que torna realmente, não precisa ir para a sala de passe. Já, já a gente também agora, como por exemplo, na nossa casa, as crianças vão à sala de passe. Então, para a gente fazer com que eles dali eles não vão para a sala, a gente tem que fazer o quê? Todo um estudo com eles e mostrar que eles estão recebendo o passe ali, né, Dani? Porque senão eles já vão sentir, já vão querer, porque eles vão para lá. Então, para eles entenderem que a aula de evangelização eles estão recebendo passe, já estão recebendo, né? Sim, com os jovens, né, que eu dou aula, eu já expliquei isso para eles, né, já falei que ali, inclusive, assim, há uns anos, antes da pandemia, eu aplicava o passe neles na sala da evangelização. Eu aplicava o passe em todas as crianças e nos jovens. Mas ficou estipulado que a gente descesse com eles, caso eles precisassem do passe. Então, agora a gente está descendo novamente com eles. Mas os jovens, pelo menos, eu já expliquei a questão de que ali já é um tratamento, né? De que todos nós estamos recebendo um tratamento espiritual ali também. Então, alguns jovens nem tomam passe toda semana, descem para isso, porque eles já têm essa consciência, a gente já vai colocando isso. E isso também é uma coisa que a gente tem que trabalhar com os pais, porque às vezes a gente fala isso com a criança na sala, mas os pais falam e fazem o contrário. E Então, por eles isso aparecem que... lá, na Exatamente. sala de passe, vai todo mundo para lá. Isso. E é Isso por isso aí. que a gente está tentando fazer essa aproximação cada vez maior da família, né, para que a gente possa explicar isso também, não somente para as nossas crianças, mas para a família, porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento sobre a doutrina, estão indo indicação, né, de alguém, ou por estarem com alguma dor buscando respostas, né? A grande maioria vai às casas para isso. Então, precisa ser evangelizado também a família, né? A gente precisa ter esse contato com eles. Com o jovem, eu acredito, assim, na minha opinião, né? Porque eu lido mais com eles, eu acredito que seja um pouco mais fácil. Eu tenho esse contato com os pais, mas com a criança é um pouco mais complicado. Né? Porque a maioria das crianças não vão com os pais, elas vão com os avós, e às vezes a gente tenta passar alguma coisa e os pais muitas vezes não fazem aquilo, aí acaba até confundindo um pouco a criança, né? Então a gente deixa que eles desçam, tomem um passe, mas a gente já está colocando isso na cabecinha deles, para que eles levem essas informações para casa. Muito bom. Vi que Trabalho de Cláudio ia conscientização, né? falando, é isso mesmo, Cláudio? Ah, me ajuda aí, Adaísa. Eu estou atenta. Cláudio, você ia falando? A minha internet está oscilando muito, gente. Ah, tá. Vocês, uma experiência que nós tivemos lá na evangelização, a nossa evangelização que eu participo é com crianças carentes e adolescentes também. E ele foi preso. E isso foi assim uma sensação de assim, onde é que nós erramos, né? Aquela sensação
Internet minha tá horrível. Estão me ouvindo? Está Estamos congelando agora. de vez em quando. A internet minha está muito ruim, gente. Mas eu vou tentar. A gente ficou com a sensação de fracasso, a verdade foi essa. E, e fizemos algumas reuniões para saber onde é que nós estávamos errando. E a gente, né, elaborou várias coisas, né, mas o tempo foi passando e esse jovem um dia retornou. Ele retornou e a gente conversando com ele foi assim uma sensação muito interessante e gostosa, porque ele falou para a gente assim, tio, enquanto eu estava lá, eu refleti muito e lembrei muito das coisas que eu aprendi aqui. E lá eu não fui pior porque eu fiquei emocionado, vocês desculpem, porque eu lembrei de muita coisa que vocês falaram para gente, falaram para mim. Então eu agradeço muito a vocês. Essa foi uma experiência sensacional, de demonstração que a gente sentiu-se fracassado, né? Mas a gente viu ali presencialmente com ele que a sementinha foi plantada, ele tinha dentro dele. Fracassou, errou, teve escolha, equivocou-se, como todos nós nos equivocamos, né? Mas ele disse para a gente que ele não foi pior, ele não fez coisas piores, porque ele lembrou, enquanto estava lá apreendido, das aulinhas que ele teve conosco lá. Isso foi muito, muito estimulante para a gente, graças a Deus. Experiência ímpar, experiência sensacional, gente. Emociona até a gente aqui, que não viveu aquele momento. Você está falando, eu estou aqui emocionada, É, a gente ficou aqui com o olho cheio né? Eu d'água. imagino você lá com Foi ele. muito, muito Muito emocionante, forte, gente. né? Foi muito forte, muito forte. Muito lindo. E aí, Muito no lindo. final desse penúltimo parágrafo, né? Essa questão do espírito de serviço é total espírito de serviço, né? Que um dia a gente ainda vai chegar nesse patamar, é muito importante também, né? Sentir, né, o trabalho da evangelização dentro de nós, nos entregarmos a ele com total espírito de serviço. É o que a gente com certeza está buscando. E aí que nesse finalzinho, o seu Lúcio ele faz uma observação muito importante. Se bem feita, né, falando da evangelização, sua eficiência será tal que não haverá mais necessidade de se doutrinar, pois os espíritos não mais adoecerão, porque estarão vacinados, estarão evangelizados. Eu achei isso aqui de uma beleza, né? Teve um dia lá para trás que eu já tinha pensado nisso, porque uma vez que Lúcia Moisés veio a Campos, ela fez uma observação que na época me chamou muito a atenção, que ela falou assim, os espíritos eles se comunicam nas reuniões mediúnicas e a gente promete a eles que eles podem vir, vocês vão ser recebidos aqui na evangelização, e depois a gente acaba falhando com esses espíritos, porque não dá à evangelização a prioridade que ela merece, né? Esse espírito de serviço, de dedicação, de amor, principalmente, né? E aí eu hoje lembrei dessa fala, porque realmente se a gente trabalha o evangelizando, né, encarnado, né? Se há evangelização do encarnado, vão ser muito menos casos de desencarnados, né, em situações difíceis, né, obsidiando as pessoas, quer dizer, eles vão estar evangelizados. Então, eles já partem daqui numa condição melhor. Todos nós, na verdade, né? Então, a gente vai dar trabalho lá do outro lado para ir nas reuniões de desobsessão, para ser doutrinado nas nossas dificuldades. Então, essa colocação eu achei muito bonita. Esse olhar também que a gente tem que ter, que a gente está semeando numa terra fértil, né? Semeando para que todos nós sejamos melhores, não só as nossas crianças, todos nós, e,
e ver no futuro, né, não sabemos quando, mas ver uma humanidade regenerada, que uma humanidade que já vai estar, pelo menos, não mais voltada ao mal. Esses dias eu estava relendo no Evangelho sobre o mundo de regeneração, porque eu sempre falo que às vezes a gente, como espírita, a gente dá umas viajadas, né? A gente fica achando que mundo de regeneração, meu Deus, é quase que o paraíso, só que não é bem assim, né? É só olhar para a nossa terra que está aí detonada com as condições climáticas e tudo mais. O Trigueiro estava falando esses dias no Papo das 9, que a regeneração virá, mas a terra que a gente vai, se a gente ficar para a regeneração, é esse planeta que está aí, né? Com muitos problemas climáticos, né? Problemas ambientais graves. Então, mas para estar na regeneração, a gente tem que já estar voltado ao bem. E nada como a evangelização, que é esse processo renovador para todos nós, em que a gente vai sentindo dentro de nós mesmos a necessidade de se transformar, né? Porque ninguém transforma ninguém. A gente, como evangelizador, é apenas um instrumento para iniciar ou dar continuidade a um processo que já está né, que já tá dentro de cada um de nós quando reencarna, que é a, a proposta de melhoria espiritual, de melhoria moral. E aí, Mar, então, fala, Daísa. não, não, termina. Pensei que você tinha terminado. Não, não, pode falar. Não, eu só estava lembrando aqui que ontem eu vivi uma experiência também bem legal, de uma pessoa que foi nosso jovem na mocidade, que hoje já é pai, e ele chegando perto de mim para falar do tempo dele na nossa casa, que ele foi criança e depois jovem. Aliás, ele foi desde a barriga da mãe, e hoje ele é uma pessoa muito especial, que a gente observa na sua prática, né? E ele falando o quantos momentos na evangelização, e ele se referiu a algumas coisas da mocidade, o quanto aquilo sedimentou o conhecimento dentro dele. Aí ele relembrou que a gente fazia encontro fraterno, que a gente fazia excursão, quer dizer, além do trabalho na sala, né, de conversa, de troca de ideias, essas oportunidades todas foram muito ricas de convivência mais íntima com as pessoas. Assim, eu achei aquilo muito lindo, ele fazendo essas referências, que ele hoje tem uma filha, né, que está na evangelização de nossa casa, e é muito lindo ele ver nele os resultados disso, né? E agora ele já faz com a filha dele, né? Então, é bonito da gente ver, né? O resultado da semeadura que a gente não consegue muitas vezes nem ver, né? Porque às vezes você não vai nem ver agora. Mas, de qualquer forma, ele, já um cara de mais de 40 anos, fazendo essas observações, é muito lindo da gente observar. Então, o capítulo 4 ele finaliza, né? Ele é finalizado com a hora que chega, né, dessa equipe espiritual ir ao encontro dos encarnados que já estavam chegando ao ambiente, né? Foram 4 capítulos do livro para a gente, agora que os encarnados estão chegando para a tarefa. Então, ele começa fazendo a narrativa, né, dos tarefeiros encarnados que estavam chegando para a tarefa. Faltava menos de um quarto de hora para seu início. Vamos lembrar que lá atrás eles chegaram, né? Acho que foi 2 horas de antecedência, né? E o encarnado está chegando já, né, na hora da atividade. E que os servidores da espiritualidade estavam a postos e preparados, aguardando os irmãos encarnados. As lições estavam previamente selecionadas para atender às necessidades do dia. Aos poucos chegavam os tarefeiros, né? Quando falo isso aqui, me lembra muito a questão da pontualidade, que é uma coisa que me incomoda bastante. Porque como eu vou exigir pontualidade do outro se eu não sou pontual? E às vezes acontece, né, de estar dando a hora já de fazer a prece para ir para a tarefa da evangelização, e a gente vê que há companheiros que são responsáveis e ainda nem chegaram a casa. Claro que vai haver um de outro, que vai acontecer com qualquer um de nós imprevistos, né? Mas como que isso é importante? Porque a gente está sendo... Eu sempre brinco que na evangelização, o evangelizador está sendo sempre observado, né? E você não vai poder exigir pontualidade da criança, do jovem.
E nesse livro ele mostra isso com muita firmeza. O livro mostra isso com uma firmeza, essa questão, né, da organização do horário. Então, quando faltava, né, 15 minutos para a tarefa, né, a espiritualidade já estava ali fazendo todo o preparativo, vai para aquele local onde aconteceria a reunião. E aí agora vem uma parte também muito interessante, né, dessa observação que é feita em relação ao encarnado, né, gente? Ele fala, no quinto parágrafo, à medida que se reuniam em grupo, podíamos perceber suas inquietações íntimas e suas disposições para a tarefa, de maneira que lhes sentíamos as vibrações. Então, a nossa vibração, como que ela é percebida, né? Especialmente pelos desencarnados, mas pelos encarnados também. Daí, mais um motivo para esse preparo todo que a gente precisa ter para o dia da tarefa. Porque a gente tem vida lá fora, né? A vida fora da casa espírita, a vida familiar, a vida de trabalho. E como que a gente tem que fazer um trabalho em nós mesmos para não deixar que coisas que nos afetaram, né? Se a gente vai evangelizar domingo ou sábado, coisas que não afetaram durante a semana, que a gente não deixa aquilo fluir no trabalho de evangelização. É claro que é difícil essa coisa de separar, né? Deixa no portão, isso é uma coisa, não sei, eu acho que isso é uma coisa um pouco, para mim, soa um pouco estranho. Mas eu acho que é mais o nosso trabalho mental de se colocar numa posição que você vai para uma tarefa, você tem que estar bem, né? Claro, o problema continua, se você está com um problema naquela semana, o problema continua ali. Mas naquela hora você vai ter que vencer aquela dificuldade interior e se colocar amorosamente, até porque os que estão ali, né, vamos dizer assim, eles não têm culpa do que a gente está passando. Então, exige muito da gente isso. Porque essa questão da vibração é muito importante, né, gente? Que a gente pode até ter se desligado e tal mentalmente, mas se a nossa vibração não for uma vibração de amor, uma vibração positiva, ela contamina aquele ambiente que a espiritualidade preparou com tanto amor, com tanta dedicação, né? Então, isso vai ser, eu acho que é um aprendizado que a gente vai fazendo no decorrer da nossa tarefa evangelizadora, desse preparo íntimo que a gente precisa, né? Dentro das nossas lutas, das nossas dificuldades de todo tipo, esse preparo para a gente chegar lá na hora da evangelização e estar com uma boa vibração, né? Estar com amor no coração, com bons sentimentos. Porque vibração se sente. Palavra se fala, né? Mas vibração se sente, seja ela boa ou ruim. Você imagina, nós encarnados já percebemos, né, a vibração do ambiente. Imagine você, a equipe espiritual, que já está lá antes, já até está percebendo de que maneira você está chegando. E aí o ambiente, como que vai estar? Ele pode facilitar ou dificultar o trabalho, Exato. né? Eu penso assim, que essa questão de vibração é uma coisa que realmente interfere, né? E como nós precisamos, Vaninha, estar vigilantes, porque nós passamos por uma situação na nossa casa, a gente tem sexta-feira, que a gente chama de acolhimento infantil. Mudou agora, depois da pandemia, para esse nome, acolhimento infantil, que visa receber as crianças enquanto os pais estão assistindo a palestra. Então, apareceram umas crianças que são da rua ali do grupo, meio que soltas e tal, começaram participando e começaram perturbando bastante a situação, a ponto de um dia ter tido uma situação de desequilíbrio, né, do grupo que estava lá evangelizando, porque realmente eles ultrapassaram os limites de respeito, de tudo, né? E aí a gente foi parar para conversar, para refletir, claro que nós somos humanos acima de tudo. Eu sempre falo, gente, sexta-feira é o dia mais difícil, porque você já saiu de uma semana de trabalho, tem gente que trabalha com criança a semana toda, ainda vai para o grupo lidar com criança, encontra essas crianças diferentes do que a gente está acostumado. E a gente começou pensando, né? Aconteceu? Ok, né? Nós somos humanos, mas se a criança chega à casa espírita, seja ela que criança for, é porque ela
não chegou ali por acaso, ela precisa da gente. Então, tivemos muitas conversas, muito bate-papo, muita troca de ideia, né? E estamos buscando modificar um pouco essa maneira de estar ali, ter mais uma outra pessoa, porque agora as turmas estão juntas, ter um apoio, né, que se coloca entre esse menino e essa menina, deve ter uns 10, 11 anos, né? Se comunicaram com a mãe, falando também da responsabilidade do que é uma casa espírita, porque estava chegando ao ponto assim da mãe telefonar e a criança sair no meio da evangelização, que ia para a pizzaria, coisas até perigosas até para o grupo, né? Se vai que algo acontece, né? Então, assim, todo mundo que chega, toda criança que chega, todo jovem que chega, não chegou ali por acaso. E como que a gente tem que estar vigilante nessas situações diversas que acontecem, né? E sexta-feira, lá no Jornal Dark, por exemplo, são os frequentadores da casa. Então, independente de ser criança carente ou não, como que a gente tem que estar vigilante? Porque a gente, às vezes, já veio de um dia conturbado, já está cansado, né? É diferente de um domingo de manhã, que você já acordou domingo, você está com a mente fresca, que você vai para a casa espírita, né? E mesmo assim, há as situações atípicas. E aí, quando eu li isso aqui hoje, eu fiquei pensando mais nas situações diferentes que nos aparecem no dia a dia e como a gente tem que estar preparado praticamente para tudo como evangelizador, né? Para saber como vai contornar aquela situação, né? Como você vai Marta, acolher aquela criança. eu fiquei pensando aqui quando você falou isso, que o dia da reunião pública, que muitas casas estão fazendo a evangelização, porque foi o dia melhor que encontraram, né? Então, é um dia muito trabalhoso, porque está chegando a casa pessoas novas que não conhecem a dinâmica da casa, com companhias espirituais não da melhor qualidade, né, entre aspas, aí. Então, é um dia difícil realmente, que a atenção ela precisa estar redobrada, né? Por tudo isso, porque são adultos, crianças, jovens, tudo no mesmo dia, né? E Exato. E muitos chegam perfis, com necessidades, né? Com necessidades de exatamente, acolhimento, necessidade de um atendimento fraterno, necessidades espirituais. Hoje mesmo eu estava falando exatamente. mais cedo lá no culto pelos suicídios, a gente estava falando até um pouco disso. Então, como que a gente, como trabalhador, né, evangelizador e trabalhador em outras áreas da casa, como que a gente precisa se preparar, né, nas leituras, nas orações, né, estar preparado, né, que parece, eu sempre falo, gente, as pessoas às vezes acham que você está numa reunião pública, né, você está à mesa, dirigindo, ou lendo, ou falando, as pessoas acham que aquilo ali é meio assim, é engraçado o espírito, né? Eu sou espírita desde sempre, mas eu acho muito engraçado que as pessoas acham que você está ali, tipo, num pedestal. Aí eu falo, gente, aquilo ali é uma responsabilidade danada. Você tem que estar com o olho atento, né? O ouvido atento. Porque coisas acontecem, né? Eu acho que na casa de todo mundo já aconteceu. Então, como que você tem que estar atento para você tomar uma atitude, às vezes até um olhar que você passa para um companheiro, para não desestabilizar todo aquele ambiente do salão de público? E aí, na evangelização, a mesma coisa, né? Porque aparecem também essas situações inusitadas, né? Então, quando a gente vê nesse livro trazendo essa abordagem tão minuciosa, nossa, tem hora que eu estou lendo assim, eu fico assim, até meio chocada, que eu falei, meu Deus, a gente vai trabalhando, né? Os anos vão passando, esse livro vem dar uma saculejo, pelo menos para mim. Eu já tinha lido, mas agora estudando, ele dá um saculejo, né? Você tem que se esforçar, você tem que fazer mais. O que você está fazendo não está bom ainda. É preciso mais um pouco, né? É, o que estava aqui na página anterior, né? Esse total espírito de serviço, né? Que um dia a gente vai alcançar, né? Que é de dedicação, de amor, principalmente. E E aí, olha que aí, interessante. Fala, eu Daísa. só fiquei lembrando aqui. E, além do mais, esse público que está chegando para nós, pelo menos eu tenho observado isso no Maria Frank, criança autista, o TDAH, né? Isso aí. Então, além de tudo, você ainda tem as demandas desses tempos que nós vivemos. Exatamente. Pessoas com depressão, né? Ansiedade. Quer dizer, são muitas coisas que você vai vendo, né, nesse universo que nós estamos. Quer dizer,
Não é todo mundo calminho, tranquilo, vir orar. Não é isso, né? É bem diferente, né? E aí a gente precisa se abrir para se preparar, se capacitar sobre esses assuntos, sobre esses temas que estão chegando também. E aí aquela coisa também, o olhar, às vezes, do outro, o olhar e o outro, e a fala do outro sobre uma criança, por exemplo, com TDAH, né? Eu venho há anos ouvindo lá no Joana d'Arc de uma criança assim, as pessoas falam isso, falam aquilo. Esse ano eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo que ele vinha para a nossa turma. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Falam isso, falam aquilo da criança. Gente, mas está sendo tão bom. É claro que exige mais da gente, por uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela, enquanto os outros estão ali, ela já enjoou daquilo há muito tempo. Então, você tem que fazer o quê? Né? Você tem que levar mais coisas, você tem que também dar um equilíbrio para ela não ficar se sentindo diferente na sala, não pode, tem que fazer inclusão, mas, ao mesmo tempo, o ritmo dela é outro. Domingo passado ficamos só eu e ela, então foi tranquilo. Tinha levado várias coisas, né? E ainda está com dificuldade na leitura, escrita, mas está exigindo mais da gente. Eu tenho até pensado, estou até buscando, né? Eu tenho até uma formação de pós que eu fiz em educação especial inclusiva, mas eu estou buscando até na internet, estou até de olho num curso da PUC do Paraná, buscando, estou sentindo que eu preciso aprimorar em termos de conhecimento técnico mesmo, para entender melhor, né, o que acontece, o que é esse transtorno, né? Como que a gente pode na casa espírita, porque, como a gente fala, não está ali por acaso, né? Aí se vem com alguma, a gente já teve uma lá também com deficiência intelectual, e essa parou de frequentar, ia numa cadeira de roda também, então você tem que, primeira coisa, eu falo, primeira coisa é amor, né? Mas só amor não basta, a gente tem que saber conhecer um pouco mais, né? Não precisamos ser psicólogos, psiquiatras, né? Médicos, mas precisamos conhecer um pouco mais desses assuntos, até para ajudar esses espíritos que estão vindo, né, passando por essas situações, compreender o lado físico, né? Entender que ali existe um processo espiritual também, interligado, né? E ver em que nós, na evangelização, nós podemos colaborar. E fazer a inclusão dessa criança ou desse jovem dentro da sala de evangelização, né? Que também é um jogo de cintura, porque você não pode excluir, né? E o que eu acho muito bonito, pelo menos o que eu estou observando na sala que eu estou esse ano que essa criança chegou, é o acolhimento que os coleguinhas deram. É muito fofo o acolhimento. Ele é muito acolhido, né? Porque chega sempre de mau humor, de manhã, né? Chega sempre mal-humorado, porque dorme tarde, aí acorda cedo, né? Não é tão cedo para ir para o grupo. Então, você já tem que ir trabalhando aquilo ali quando chega, e, né, já chega com contaminando o ambiente, com aquele desanimado, com mau humor, fica com a cabeça baixa. Então, você tem que compreender também as características do transtorno, né? É uma série de coisas que a gente tem que se aprimorando, né? Hoje a evangelização não é só mais a gente conhecer a doutrina do evangelho, que a gente mal conhece, mas é a gente buscar outras capacitações. Eu queria pedir que alguém comentasse o próximo parágrafo, porque hoje está todo mundo tão silencioso. Lá no sul eu sei que é o frio, mas aqui está muito calor, sabe, Giovana? Essa frase que fala da prece aí, do passe, quem gostaria de comentar esse parágrafo? É 1, 2, 3, 4. É o sexto parágrafo, está na página 35. Alguém gostaria? Giovana, você gostaria de Que comentar? começa. Oi, tá. Não, encontrei aqui na página 54, tá no meu livro. Passe, ali onde começa passe? Não, observamos que ao se conectarem em prece, é na primeira página do capítulo 5. Tá. Observamos que ao Isso. se conectarem em prece, receberam dos trabalhadores espirituais preparados para tal um passe individualizado,
o coordenador encarnado, inspirado por um servidor do nosso plano, proferiu a prece inicial. Aninha, que observava tudo com curiosidade, perguntou-me: Passe, enquanto era evangelizadora na Terra, não imaginava que recebíamos passe antes da tarefa. Minha filha, enquanto estamos na carne, não temos ideia da ajuda e dos benefícios que recebemos. Ah, se soubéssemos quanto, com clareza, reclamaríamos menos, exigiríamos menos e trabalharíamos mais. Nesse momento, o livro foi aberto ao acaso na lição em que previamente preparada por nossa equipe. De maneira sutil, os tarefeiros foram inspirados e guiados a certos temas, induzidos a lembrarem alguns versículos evangélicos, históricos ou lições de livros que se encontravam no cabedal de conhecimento de cada um. Senhor Lúcio, mais uma vez podemos perceber a semelhança com a tarefa mediúnica, não é mesmo? Ora, todos somos médiuns, já que todos possuímos a capacidade de pensar. Portanto, somos passíveis de captar emoções mentais uns dos outros. Em condições especiais, quando estamos vibrando em conjunto e por um mesmo ideal, são possíveis certos fenômenos de influenciação de maneira positiva. O passe, além de ajudar os nossos irmãos encarnados a se estabilizarem orgânica, mental e emocionalmente, também auxilia nessa receptividade específica. Vamos dar uma Observando... paradinha aí, Giovana? Sim. Já tem bastante coisa para comentar, né? Aí, se você quiser iniciar o comentário falando desse observamos, né, a conexão pela prece. Pois é. Vai, por enquanto eu não tenho observação nenhuma. Não, tudo bem. Tá com Marta. frio? Tá com frio? Muito. Eu vou Marta. só fazer rapidinho. Quem Eu fico gostaria, então, de quietinha. comentar? O Eu sou muito Roberto faladeira. Eu sou Eu muito queria falar um falante. pouquinho. Vaninha, quer É, falar? Só vou falar rapidinho. Na Tá. verdade, eu achei muito interessante, eu cheguei a grifar aqui, todos somos médios, porque todos temos a capacidade de pensar. Eu achei isso tão assim, né, interessante. E Dianinha também colocou para nós essa curiosidade. Nós não tínhamos até então, nem nós, pelo menos eu não, que o passe seria recebido, estaria sendo dado, né, a todos aqueles que estavam na sala da evangelização. Então, confirma mais uma vez de que todos os que estão ali não precisam de ir para a sala do passe, porque ali já foram tratados, né? Mas reforça aí, né? Vai, Beto. Não, queria falar sobre, eu acho assim, esse passe, a importância da prece e da coesão do grupo antes de começar o trabalho, né? Para poder levar a sintonia, para estabelecer, vamos dizer assim, uma coesão no grupo, né? Uma vibração boa para que eles sejam receptivos a receber o passe, né? Porque é como se fosse reunião mediúnica mesmo, a gente não está ali coeso, toda semana ali, né, frequentando. Então, cada frequentador ali é um elo, né, de uma grande corrente. Igual os evangelizadores, a gente lá no GEF, a gente faz o acolhimento geral antes de começar e cada um ir para a sua sala. Nesse momento do acolhimento, o que a gente preza é isso, é o acolhimento da criança que está chegando, né? E ali vai se estabelecendo essa conexão e a vibração do ambiente para que a gente seja receptivo para poder receber o passo, porque não adianta nada, a gente está ali pensando em outro lugar. É lógico, como Marta falou, a gente às vezes tem problema, leva o problema, porque o problema não vai separar, não fica separado da gente, mas eu acho que a gente tem que ter uma predisposição para que esse problema seja amenizado naquele momento.
E essa predisposição também, eu acho que vai muito da nossa confiança na espiritualidade, na confiança que a gente está exercendo o trabalho. Então, assim, eu tenho muito isso na mente. Quanto mais a gente trabalha e a gente serve, mais a gente é agraciado, né? Então, essa confiança, a gente está com problema, mas vai para a casa espírita determinado a servir e tem confiança, gente, eu acho que quando a gente sai de lá, o problema já está até resolvido, né? Porque a gente sai de lá com outro olhar, né? Sai carregando todos os benesses que a gente tem ali, que a gente recebe para dentro de casa. Então, essa receptividade também depende muito da gente, do que a gente estabelece dentro de nós. E falando da questão da pontualidade, né? Aqui já faltava um quarto de hora e aí acontece nessa conexão pela prece e recebe o passe individualizado dos trabalhadores espirituais. Agora, imagina quando a gente chega, né? Não tem o hábito da pontualidade, no dia a dia mesmo. A gente chega correndo, esbaforido, em cima da hora, ainda tem que arrumar a sala. Aí, a hora que acontece esse acolhimento, que eu imagino que isso aqui é na hora do acolhimento inicial, antes de cada um ir para as suas salinhas, né? A gente perdeu a oportunidade, né? De ser benefício, de receber o passe, porque a gente não criou a conexão que é necessária. Então, a gente perde a oportunidade. Como a gente vê nos livros de André Luiz, né, quando fala das reuniões públicas, né, que a espiritualidade já chegou na casa há muito tempo, já fez as defesas. E quantas pessoas que chegam depois da prece, chegam, né? Lá no Jornal da, que a gente precisa fechar o portão, porque a rua está perigosa. Então, 8h10, 8h15, a gente fecha mesmo. Mas, antes disso, né? Pessoa que chegou 8h15, 8h20, evangelização domingo que fica aberto, eu já vi gente chegar até 9h30 com criança, começa às 9h, né? Então, assim, o descompromisso também com o horário, e a gente vê isso aqui falando, a gente perde esse benefício, né, maravilhoso da espiritualidade, e como o Roberto falou, né? Quantas situações que a gente volta para casa numa leveza, numa tranquilidade, né? É aquela dor que às vezes a gente estava sentindo e que passou, e que a gente se revigorou na tarefa, né? Na troca de vibrações, né? Recebendo esse passe que todos nós recebemos. Já falta um minutinho só para terminar. Desse trecho que a Giovana leu para a gente, alguém quer trazer mais algum comentário? Tem uma parte aqui que eu gostei muito, até Tem marquei. uma questão aí, não sei se é a mesma sua. Eu achei muito interessante quando diz que mexe com o que a gente leu durante o tempo de preparação. Agora, se o cidadão não se preparou, não fez leituras, porque a gente sabe, né, que a gente lê, vamos supor, 5 textos, a gente não vai usar isso tudo, mas esse material está arquivado dentro da gente. E eles podem ativar aquilo que vai ser importante para aquele dia. Mas se a gente não oferecer, o que vai ser ativado? Eu achei isso muito sério. E eu digo que não é só para evangelização, é para coordenação de grupo de estudo, reunião mediúnica, para tudo, né? Palestra, né? Palestra, para tudo. No sábado, boa noite. No sábado aconteceu uma situação muito interessante. Você falou em questões aí. Eu levei algumas questões, ao invés de levar resposta, eu levei perguntas. Sobre um tema que a gente estava estudando, planejamento familiar, né? Reencarnatório, na verdade. Aí eu levei algumas questões, só que uma questão eu ia deixar para o final, porque fecharia na conclusão, depois do debate, né? Aí vem um jovenzinho e me faz essa pergunta, a pergunta que eu já tinha estudado e que estava prontinha para eu apresentar no final, e isso assim, assim. A pergunta foi a seguinte: e nós, participando do planejamento reencarnatório, nós, indivíduos, estava essa questão lá para o final. E foi muito interessante isso. Realmente, se a gente não estudar.
É muito interessante. E sábado aconteceu uma outra questão muito interessante, vocês falam ali da questão de se preparar, de se estar bem. Infelizmente, nem sempre a gente está, somos humanos, temos as nossas questões pessoais, familiares. E aí, sábado, eu fui para o grupo meio desanimado, triste, estou vivenciando uma questão de saúde na família, né? Muito séria. E fui, estava triste para baixo mesmo. Fui pela força da responsabilidade. Até pediria alguém para ir no meu lugar, a pessoa não pôde ir, e lá fui eu. Estava aqui na praia, eu fui para Campos, né? Aí cheguei lá, a espiritualidade com certeza já sabia, né? Eles sempre estão atentos a nós e têm um carinho imenso por nós, embora a gente não mereça tanto, mas eles têm esse cuidado, né, com o trabalhador. E aí fui eu. Chegando lá, o grupo, a casa, estava uma sala com uma música, umas crianças cantando tão forte, mas tão forte. As dores da alma que a gente plantou, mas com uma força que parecia que era gente adulto cantando. Aquilo me chamou a atenção, me deu assim, que eu gosto da música, e também eu vi o vigor daquelas crianças cantando. Eu entrei, adentrei a sala. Então, eu nem sei se foi bom ou foi ruim, acho que foi bom. Porque eu cheguei dentro da sala, eu só fazia, eu fui, eu tenho que filmar isso, gente. Eu tenho que filmar, eu tenho que mandar para as pessoas verem, às vezes até para a coordenação, Vanessa, no caso, está aqui, até no dia até mandei. Eu filmei e fiquei emocionada pelo seguinte: eles tão bonitinhos cantando, só tinha meninos, acho que tinha uns 6 ou 7 meninos cantando e tocando flauta, e um jovem, né, que estava evangelizando, que estava dando aula de arte, um jovem que, por sinal, foi nosso jovem na Mocidade 1, né, Guarataná 2, e aquilo mexeu de tal forma comigo que eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito, aquilo me entrou dentro de mim, me deu uma força, mas um choro assim, de alegria, de satisfação, e só vinha uma ideia, viu? Vale a pena, continua, vale a pena, continua. E eu voltei de lá muito feliz. Aí tive uma aula boa na cidade, um encontro bom, foi tudo, ocorreu direitinho, mas assim, a gente saber que a espiritualidade maior, ela está sempre atenta também às nossas fragilidades. E a gente só tem que ir, ide, pregai, confiai, né? São os verbos, né, imperativos. Foram os verbos que vieram à minha mente na hora. Então, assim, a gente só tem a agradecer mesmo as migalhas que a gente dá e que eles se transformam em luz na nossa vida, essas migalhas que a gente dá e vem em forma de luz para nós, né? Então, é isso mesmo, a gente precisa continuar, a gente tem que contagiar os outros, né? E se contagiar e contagiar aqueles que a gente puder contagiar, né? O depoimento é esse. Boa noite, muito obrigada. Desculpe ter falado demais. De nada, foi lindo, muito lindo mesmo. É isso, é um momento, espaço Linda de troca. experiência, Cris. É muito lindo. Espaço Marta, de nós vamos parar troca. então aonde? A gente vai parar no último parágrafo dessa página. No meu é a página 36. Observando um Observando um tarefeiro? tarefeiro. Ah, tá. Página 55 do mais novo. No O meu meu é é, 36 o meu é também. 36 também, a edição mais É, antiga. página 55 dos outros, desse aqui. Então, gente, obrigada pela presença de vocês, né? Até daqui a 15 dias. Que a gente siga Aí. firme aí na nossa tarefa da evangelização. Agora, pessoal, vamos motivar os nossos outros companheiros, né? Eram tantos interessados, É né? verdade. E a gente tem observado que houve uma redução, né? Tá certo que fica gravado. E aí isso fica uma pulga atrás da orelha. O fato de ficar gravado diminui a frequência ao vivo? Fica aí para a gente pensar. Boa pergunta. Pessoal, eu gostaria só de lembrar que a Semana Espírita tem 3 momentos ligados ao nosso. Quer dizer, os outros também têm a ver, mas tem 3 especificamente.
A gente vai ter, na sexta-feira, dia 19, o Marcos de Mário fazendo uma roda de conversa sobre a evangelização na Era do Amor. Vai ser no Grupo Espírita Joana d'Arc, 15 horas. Eu peço que vocês motivem os seus evangelizadores. Eu sei que tem gente que não vai poder, por questão de trabalho, né? A gente sabe disso. Mas se puder, de cada casa, aí uma pessoa, duas, isso já vai ser importante para a nossa troca de ideias. E nós vamos ter 2 espaços jovem. Um espaço vai ser no dia 14, no Francisco de Assis, que eu estou pedindo à Roberta para dar sustentação lá com o pessoal, né? Na recepção. Júnior ficou até de entrar em contato com você para ver como que vai ser a parte musical. E no dia 20, no Maria Frank, 15 horas. No Francisco vai ser às 8h30, com música, para depois Júlio começar com a reflexão. E no Maria Frank, às 15 horas. As pessoas podem estar chegando, mas Rose vai começar a trabalhar às 16 horas. Tá? Então, 15h30 já pode ir chegando para a sala, para ter na recepção, e ela começa o trabalho às 16. Então, vamos motivar os nossos jovens para esses 2 espaços. Mas, fora isso, nós temos a Sandra Borba, que é uma pessoa muito ligada à nossa área, que vai estar no virtual na quinta-feira. Temos no virtual também, e vai ser no Francisco a projeção, o Sérgio Lopes, falando do Código do Monte. E a Sandra Borba, a gente vai estar no Maria de no Maria, aliás, no Araci, com a projeção também, mas a gente vai estar ali presencialmente, curtindo a presença de Sandra Borba, tá? E o restante, eu não vou ficar aqui enumerando, é só pegar a listagem e cada um no seu gosto. No Maria Franca, a gente vai ter também roda de conversa na terça, então cada um vai olhando e vai vendo aonde que quer participar, né? Onde que pode estar participando, ok? E lembrando, hoje eu fiz uma pesquisa de preço, porque eu terminei de ler a Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, e foi uma leitura que me abriu a mente para a questão do autismo. Eu tinha algumas poucas leituras, e eu já tinha o livro da Lúcia já há algum tempo, mas como a gente está de olho na ciranda, de preparar uma ciranda que vá ao encontro das necessidades, eu estou resolvendo fazer algumas leituras. E se houver interesse de vocês, eu consigo, em uma compra, desconto de 40% a 50%, tá? Então, eu vou fazer uma listinha no nosso grupo. Quem tiver interesse, coloca o nome. Eu vou dizer o valor que é, mas teremos um desconto, tá? Eu acho bem legal quando a gente compra em conjunto e a gente pode ter um desconto de 40%, 50%. Inclusive, no segundo livro dela, que eu comecei a ler e estou gostando muito também, Para Além das Telas Digitais. São 2 livros bem ligados à área da infância, juventude e família. Então, quem quiser, bota, eu quero os 2 ou eu quero um, e a gente vai efetivar o pedido. Eu estou pensando em efetivar o pedido ou a semana que vem ou depois da Semana Espírita, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade para colocar os nomes, quem desejar adquirir, ok? Vamos então à nossa oração. E qualquer dúvida que vocês tenham, é só perguntar lá no grupo que a gente vai sanando. Roberta pode fazer para a gente a nossa prece final? Deus nosso Pai, de amor e bondade,
Jesus, nosso amigo, nosso mestre querido, agradecidos estamos por mais esta reunião em que afinamos os nossos corações e as nossas mentes para estudarmos a nossa evangelização espírita, tarefa tão importante no movimento espírita, para que possamos cada vez mais chegar aos corações sofridos, aos corações que precisam de educação. Todos nós precisamos educarmos. Abençoa, Senhor, esse estudo, para que aqueles companheiros que não puderam estar conosco fiquem sensibilizados e cada vez mais estejam atentos a essa tarefa da evangelização. Que daqui a 15 dias nós possamos estar reunidos novamente, afinando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que cada vez mais possamos nos entregar, nos doar a essa tarefa que nos foi confiada antes de estarmos aqui neste plano. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Gente, uma boa noite, bom estar com Boa vocês e noite, ouvir tantos gente. depoimentos bonitos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchauzão. Tudo de bom. Tchau, tchau.